Boa noite, gente. Boa noite. Gente, eu tava conversando com os meninos, hoje eles me comentaram. Tem algumas fases que foram feitas que eu acho que a gente vai ter que rever, tá? Se vai dar certo. E se vai dar pro conteúdo que as crianças que, na idade que a gente tá tentando programar, vai dar certo. Tipo, eu acho que não vai dar pra gente colocar o ábaco. Vamos lá. Eu acho que não vai estar dando para colocar o ábaco. Por quê? Eu acho que esse conteúdo para as crianças de 6 a, um exemplo, a 10 anos, eu acho que eles não vão ter desenvoltura o suficiente para fazer esse jogo ainda. Entendeu? Mesmo que esteja na última fase, que seja a última fase, sejam os jogos mais difíceis, mas eu acho que ainda não dá para pôr o ábaco. É o que eu te falo, porque assim, na grade curricular, um exemplo das crianças que a gente tem hoje em dia, a gente não tem um controle se vão aprender sobre isso. Então pode ser que a criança jogando esse jogo, ela não consiga ultrapassar a fase, entendeu? E pode ser que ela desista de jogar. Entendeu? A nossa intenção não é que a criança desista ou queira de parar de jogar. É a intenção ela continuar jogando, mesmo que o jogo esteja difícil. Então, eu acho que pode dificultar muito para entender ainda, mesmo que seja, porque a gente não sabe se as escolas estão dando esse tipo de conteúdo. Então é até complicado a gente colocar. A gente sabe que vai ter multiplicação, subtração, soma. Agora, o ábaco, a gente não sabe se vai estar dando, entendeu? Tipo, não é uma certeza. Foi tipo. E tô pensando em mudar. Não, tudo bem, a gente sabe disso. O problema é o que eu te falei, a dificuldade do jogo. É interessante ter o ábaco, é interessante. Tem criança que não aprendeu, tem criança que pode até saber o que é, mas isso vai ser muito relativo, entendeu? A intenção dessa parte que eu citei agora é porque os meninos estavam tendo dificuldade, porque eles me comentaram, tendo dificuldade, acho que numa parte de programação, tanto da geometria, se eu não me engano, geometria? Não, calma aí. O que eu tinha falado do abaco era, eu tenho 19 anos, mano. Pelo menos, eu sabia o que era o abaco, mas não sabia que o nome era abaco. Nunca tive, tanto que você me mandou, não sabia nem o que era. Eu sabia o que era, mas não sabia mexer. Porque, tipo assim, eu acho que se tiver o abaco, vai ter que ter uma. Eu ia falar tipo, um palavrão, mas não. Tem que ter uma bela de uma explicação de como funciona ele, entendeu? E se for ter, a gente vai ter que colocar alguma coisa para explicar o que é o ábaco e uma parte de tutorial de como a criança vai ter que jogar. Entendeu? Porque tem muita criança que talvez não saiba o que é o ábaco. E não tem. Sim. Só que o problema, o que eu te falo é as crianças, a idade do que a gente está passando. Tem que. Pra ser sincero, O atraso. o nosso problema tá sendo o quê? São 3 coisas que tá sendo o nosso problema. O ábaco, porque entre nós que programa só você manja mais do ábaco, então seria uma coisa que seria nas suas costas a mais e a gente não quer isso, a gente quer dividir as coisas. O segundo problema precisa de uma fase, um desafio, vamos supor. Então poderia até jogar o ábaco, mas eu acho que seria meio complicado, ou jogar a parte do relógio, que eu também não sou a favor de colocar o relógio, por uns motivos aí que eu não vou citar porque vou me envergonhar. E eu não sei ver relógio, viado. Eu tenho 19 anos. Eu ainda não sabe ver relógio. Não sei se uma criança de 6 anos saberia, entendeu? Eu acho que o relógio poderia ser uma fase a mais, que seria a 8ª fase.
do que uma fase uma fase que rode, entendeu? Uma fase normal. Gente, Certo? eu acho que assim, a fase do relógio, ela é muito relativa. Porque hoje em dia, as crianças, e tanto até a gente mesmo, a gente está acostumado com coisas que são digitais. Não que a gente tenha pessoas que não usem relógios que têm ainda os pontos, né, de tempo. Tem gente que usa, mas hoje a nossa geração, a geração que vai vir adiante, vai ser muito difícil a gente ter essa coisa desse relógio de ponto antigo, entendeu? Sim. É muito relativo, a gente está acostumado com relógio digital. Então, eu não sei te falar assim, vai ter criança que vai aceitar que um ponto em cima, um ponto do lado, que assim, vai ser 12:15, um exemplo. Eu só tava acertando quando eu tava testando, porque tava aproximadamente. Que as perguntas eram tipo assim, ó, 9, 10 e tinha uma de, tipo, meio-dia. Aí eu vi que o pequeno tava lá perto do meio-dia. Aí eu acertava por conta disso. Entendeu? A gente tem uma noção básica também. Tipo, eu também. Gente, pode até ser vergonha, mas é complicado a gente falar, porque a gente não tem isso todo dia, do nosso dia a dia. A gente está acostumado a ver as horas no celular, no relógio digital, que é mais fácil. Então, eu acho complicado essa fase aí, mas não que seja difícil, não é difícil. Enfim. Não que seja difícil. A gente só não tem isso no nosso dia a dia. Eu acho importante ter, mas eu te falo da dificuldade que vai ser para as crianças aprender isso. Sim. Entendeu? Mas acho que também é uma coisa interessante, ela se esforçar pra aprender também, né? Não tô falando que é para tirar, não. Eu acho interessante, até porque a gente que está aqui no trabalho não sabe ver relógio antigo. Analógico, né? Eu acho que uma fase a mais, uma fase tipo de desafio seria bom. Mas eu acho que, tipo assim, uma fase normal já não seria tão legal. Entendeu? Acho que essa fase. Qual é a parte do trabalho que a gente tinha que fazer uma escondida? Eu acho que a gente pode colocar o relógio, não pode? No final, tipo, são 7 fases normais e uma a mais, que seria uma. Difícil, vamos colocar a palavra. Uma fase exclusiva. Sim. E a terceira, que nem eu falei, tem 3 desafios agora na programação, e a terceira seria a problema da forma geométrica. Tá dando muito problema, conflito, porque tá tendo muita junção de cor. Então, tipo assim, que nem eu tava programando com o Gui. Se eu faço uma programação com, tipo, tudo roxo, ela vai se implementar. Só que eu acho que vai ficar muito estranho, porque nosso trabalho é sobre uma ilha, então são muitas cores de destaque, tipo um azul, um amarelo. E se vocês forem ver, eu tava sempre tentando programar e tentando deixar, tipo, tudo num ambiente, tipo, tudo legal, tudo ligado às cores, essas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Vocês acham que a geometria realmente precisa ter ou não? Com toda sinceridade. Aí, vou pegar meu carregador, como esse cara tá tranquilo. Pra mim, eu acho que tem que ter a geometria. Então vai ser uma fase bem bosta, mano. Porque assim, gente, porque a matemática, se a gente for colocar, a gente está trabalhando com crianças de 6 a 10 anos, se eu não me engano, né? Essa é a faixa etária que a gente está trabalhando. 6 a 8. Enfim. É tipo assim, as fases mais simples e o mais complicado que a gente pode colocar é isso no jogo. Porque a gente ultrapassar isso, a gente vai estar colocando outras coisas da matemática, apesar de que a matemática tem um conteúdo muito grande, mas aí a gente vai estar passando para outras coisas que eles ainda não aprenderam. Então, a gente vai ter que deixar porque coisas. Eu digo, tipo assim, é que eu tô falando mais agora pela parte da programação em si do que pela o estudo. Vai ser complicado demais. Então, vamos supor, que nem você viu ali que tava, tipo, todas as fases que eu fiz, se você for ver, sempre tem um fundo. Eu tentei sempre deixar um fundo para ficar mais legal, certo? Então vamos supor assim, como que não teve nenhuma imagem ainda, tirando o coco, mas o coco a gente usou imagem e tudo mais, vamos supor, por exemplo, que nem a criança vai estar lá, conte quantos quadrados tem ou coloque, que nem, acerte os quadrados, vamos supor, cada quadrado, tipo assim, um quadrado vai ter que ter a cor, o triângulo vai ter que ter uma, o círculo vai ter que ter outra, certo? Para poder identificar qual forma e qual a cor, certo?
quando eu boto o fundo, fica, tipo, horrível, começa a dar erro. Que nem o que tinha amarelo já sumiu, o que tinha vermelho já sumiu. Aí foi que eu falei pro Gui, como a gente tá indo nessa linhada de, tipo, pelo menos eu tava indo de tentar deixar sempre o fundo parecido com o layout, tipo, uma corzinha ali e outra, com geometria vai ficar, tipo, muito feio. Que nem eu estava falando, estão em 3 desafios na programação e uma delas também está sendo a parte da forma geométrica. Porque a forma geométrica, eu preferiria, tipo, ter uma coisa que nem, ao invés de ter, tipo, as crianças que nem uma fase que a gente fez, que era, tinha uma bola, aí tinha uma bola de futebol que nós tinha que arrastar. Eu não queria muito disso de imagem, eu acho que ficaria uma coisa estranha. Então eu queria deixar mais, tipo, só, que nem um quadrado em si, tipo, quantos quadrados tem, as cores, essas coisas. Só que tá ficando muito complicado, porque tá ficando muita cor e tá sumindo. Então, tipo, se eu programar tudo em roxo, vai dar certo. Só que eu acho que ficaria um design muito feio, vamos supor, porque nossa programação tá sendo, tipo, sobre uma ilha. Então tem muitas cores legais, então, tipo, junta as duas e tá dando muito erro de conflito. Isso que tá sendo o problema agora. Uhum. Então, acho que vocês vão ter que achar uma forma de contornar essa parte aí, né? Mas em relação à fase mais difícil, que era o ábaco, né? Que a gente estava nessa discussão. O que vocês acham? A gente deixa o ábaco ou a gente tira o ábaco? Tira. O abaco eu acho que pode ser tirado. Então todo mundo concorda em tirar o ábaco? Uhum. Então, ok. Então, para a fase mais difícil, o que a gente pode usar para deixar no final? Eu acho que o relógio Então, seria mais easter egg e o relógio seria interessante, né? O relógio? É. Ok. E eu, para ser sincero, como o Gui que tava comigo, e o Cauã também, eu fiquei, eu acho que até umas 3 horas só para fazer uma fase e não deu certo por conta desse negócio de cor. A geometria vai ser uma coisa que vai atrapalhar muito a gente. Então, vocês tentem ver uma forma de vocês conseguirem contornar essa parte da geometria. A gente já vamos deixar decidido aqui que na próxima reunião vamos deixar a fase do relógio para a última, né? Para a fase mais difícil. E daí para frente vocês já vão adiantando as fases para a gente poder se igualar ao Beck, que já está na 6ª fase, certo? Então, o que faltava, tipo, 2 fases, agora falta 3, é isso? Ou não? Tá. Entendeu? Então aí vocês podem adiantar daí que na próxima reunião aí vocês me mostram o que é que vocês conseguiram adiantar das outras fases. E é isso, gente. Eu acho que a gente já pode encerrar a reunião por hoje, né? Quero agradecer a todos pela presença aqui. E é isso, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.